Olá, pessoal. Dando continuidade ao UniArt 2023, nós vamos agora iniciar um painel que é sobre, dentro do assunto de perspectivas profissionais na música popular no Brasil. E iniciaremos com o músico Felipe Resnick. Vocês podem ver mais informações sobre cada um dos palestrantes no site, que tem um currículo, né, mais detalhado. Então, por favor, Felipe Resnick, muito bem-vindo ao UniArt 2023. Bom, obrigado, Léo. Um prazer estar aqui participando desse evento. Então, eu preparei aqui a minha fala apresentando dois dilemas, na verdade, dilemas na carreira de um músico, professor e pesquisador. E aí eu queria trazer um pouco essa perspectiva à luz da minha trajetória profissional. Então, o primeiro dilema é um dilema entre uma carreira ligada a instituições, a escolas, a grupos, a bandas, a blocos, enfim, nesse lugar institucional, né, vinculado a alguma instituição, universidade, versus uma carreira mais solo, ou solo com parcerias, onde o meu nome enquanto artista, ele está mais em voga. Então esse seria um primeiro dilema, que daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa dualidade, esse dilema, essa questão. E o segundo dilema é o dilema dessa vida múltipla de ser músico, professor e pesquisador, e esses espaços onde a gente atua. O espaço da performance, né, dos shows, dos estúdios, das gravações, o espaço da sala de aula, né, o espaço do ensino, e o espaço da academia, como pesquisador, como escritor, como pessoa que está pensando a pesquisa. Então são esses dois grandes dilemas que eu queria trazer. Antes de entrar mais especificamente em cada um deles, acho que é importante só mapear que na verdade eles não são estanques, né, esses dilemas. Não dá para pensar uma vida só, no meu caso específico, não sei se é possível em outras situações, mas acredito que muita gente que tá vendo e ouvindo aqui também se depara com essas questões onde você tem que equilibrar as coisas. O quanto que eu vou estar dentro de uma instituição e quanto que eu vou pensar a minha vida enquanto artista. O quanto eu vou seguir uma carreira só de músico na performance, ou só da sala de aula, ou só da academia. Na minha vida o que acontece, e acredito que muita gente acontece coisas parecidas, é que eu estou o tempo inteiro equilibrando esses espaços e esses espaços de atuação, né? Essa minha trajetória nessa carreira. Então esse é o tema, esses dois dilemas amplos, e agora eu queria entrar um pouquinho mais a fundo em cada um deles, à luz um pouco da minha trajetória, e eu vou falar um pouquinho mais sobre mim e trazendo essas questões. Então, passar aqui o primeiro slide, para falar um pouco mais sobre essa ideia de carreira institucional versus carreira solo, e aqui eu selecionei duas fotos de dois espaços, um mais institucional e outro mais esse lugar solo, muito presente na minha vida atual. E na verdade o primeiro, institucionalmente, eu sou muito conhecido, acho que é assim que está aí no evento, como o diretor musical, o regente, o fundador do bloco do Sargento Pimenta, um bloco aqui do Rio de Janeiro que toca as músicas dos Beatles em ritmos brasileiros, e eu que coordeno a bateria, faço os arranjos, e a gente já tocou para um público de 500 mil pessoas. Já foi para Londres, já fez muita coisa, né? Já tocou nas Olimpíadas. Então é um espaço que faz parte de mim, né? As pessoas me veem como uma pessoa do Sargento Pimenta. E essa segunda foto é um trabalho mais recente que tem a ver com esse lugar que eu fui há menos tempo descobrindo que é meu lugar enquanto artista, enquanto músico, enquanto instrumentista, desenvolvendo esse trabalho com a panela de mão, que é como eu chamo o handpan tocado na perspectiva de linguagem brasileira. E aqui é uma foto de um show recente que eu fiz que tinha o meu nome, e aí é como é que eu encaro essas duas relações, eu no bloco do Sargento Pimenta e eu enquanto Felipe Resnick, o artista da panela de mão. Então esse é um grande dilema da minha vida. Vou falar rapidamente sobre esses espaços de atuação institucional que eu estou inserido, para depois trazer um pouco mais a fundo essas questões. E aí queria só mostrar um vídeo bem rápido, o iniciozinho, na verdade, do vídeo do carnaval desse ano do bloco do Sargento Pimenta.
Here comes the sun, do-do-do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, it's been a long, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. E aqui eu parei nessa foto propositalmente, que eu esqueci de botar. Eu ia botar no título, mas acabei não botando, que tem um dilema que é a vida, conciliar a vida entre músico, professor, pesquisador e pai. Então esse aqui é meu filho, ele esteve lá no carnaval da gente, regeu junto comigo, e acho que também é um equilíbrio a ser feito na vida, né? Dessas atuações profissionais e a vida pessoal. Então, só para contextualizar um pouco, né, um videozinho para mostrar um pouco o que é o bloco, muita gente conhece, mas para dar uma dinâmica da grandiosidade que é, né, o bloco cresceu muito rápido, então esse é um lugar de atuação meu já há um bom tempo, que é trabalhando no carnaval, com blocos de carnaval. A gente fez o Little Bee, que é a bateria mirim do Sargento Pimenta. Eu também idealizei o Grande Bloco Místico, que é um bloco que tocou as músicas do disco do Chico Buarque e do Lobo, e já trabalhei com vários grupos de carnaval, tal, regendo, pensando. Outro espaço de atuação grande da minha vida também são os grupos, as instituições, os lugares que trabalham com um método de educação musical chamado Passo, que durante um bom tempo eu fui diretor do instituto, sou um dos professores formadores do curso de formação. Outro espaço de atuação também institucional em escolas particulares, dei aulas em várias escolas, selecionei aqui algumas, ainda dou aula em algumas, e também sou atualmente professor da Escola Nacional de Circo, ligado à Funarte, tenho diplomação do MEC, a FRJ. Então eu estou trazendo essa ideia de carreira institucional, que é uma carreira, em alguma medida, que tem um pouco mais de estabilidade, mas que, por um lado, assim, eu não conseguia, isso pensando na ideia do empreendedorismo, né, que o evento está trazendo. É claro que eu cresci muito dentro dessas instituições e ainda cresço, mas teve um determinado momento, depois de um bom tempo dentro delas, que eu entendi que eu precisava pensar a minha carreira solo. E aí surgiu esse instrumento na minha vida. E aí surgiu esse instrumento na minha vida. E aqui eu vou mostrar também um vídeo antes de começar a falar sobre os projetos que eu fiz com o handpan, com a panela de mão. Mostrar um videozinho de um momento de carreira solo em que, particularmente, artisticamente, nem acho que foi o mais interessante, mas em termos de visibilidade, em termos de projeção, certamente foi um dos momentos que a coisa cresceu, porque chegou a muita gente. Agora é a hora, acredite, Felipe Resnick, de 35 anos, do Rio de Janeiro, o palco do Calderola é seu! Olha! Calderola? É a música do Calderola, mano! Agora que eu percebi, tocou a música do Calderola, ele quer entrar pra banda. Abre alas, não é? Abre alas, Otávio Miller já estava aqui, já sabendo, já balançando a cabeça como um headbanger. Ó a palminha da plateia, ó. Tá louco isso aí? Seguiu, hein? Ok, não vou ficar só o iniciozinho também da apresentação lá no programa do Marcos Mion, na Globo, que tem muita projeção. Chegou até mim, a pessoa que organiza o programa viu o meu trabalho e me chamou para fazer parte. Depois até tentei botar o nosso mediador aqui, não sei, alguma hora de repente ele aparece também, quem sabe, no programa da Globo, mas enfim, foi um trabalho fruto, foi uma projeção fruto desses outros trabalhos. Então eu fiz um projeto chamado Reluz, que é o encontro desse instrumento com a realeza da música brasileira, onde eu gravei clipes com a Lia de Itamaracá e com a Aurinha do Coco. Eu criei a Orquestra de Panelas, que é um conjunto de pessoas tocando esse instrumento, já teve 2 formações. Eu fiz um duo com Maria Tereza Madeira, pianista maravilhosa, que foi minha orientadora no mestrado, e esse também foi um projeto solo, assim, grande, de carreira, o mestrado, né?
dentro desse ambiente institucional, aqui, né, na Unirio, aqui, né, como esse evento está sendo organizado pela instituição Unirio, então acho que é importante frisar assim, o quanto que eu cresci academicamente, artisticamente, musicalmente, e conseguir pensar o empreendedorismo dentro do programa do Proemos, que é um programa que pensa o mercado profissional, então vários professores maravilhosos. E aí o meu produto, né, essa característica do mestrado profissional, foi o site panelademão.com. Depois quem quiser ver os trabalhos que eu faço, tanto artisticamente quanto pedagogicamente, estão lá. E mais recentemente eu tenho atuado mais com o Duopan, que é com o Rodrigo Serra, que toca steel pen, que é o instrumento pai do handpan. Então, assim, eu estou trazendo essa minha trajetória para falar um pouco desse meu dilema, e eu acredito que talvez seja um dilema de muitos que estão aqui assistindo, que é esse dilema do quanto você se vincula a espaços, a instituições, quanto que você veste a camisa e se dedica a esses lugares, e o quanto você se dedica a um espaço mais solo, mais individual, mais artístico seu. E esse tem sido um dilema grande assim, na minha vida. Depois a gente pode conversar um pouco mais, talvez no final aqui desse painel, sobre esse dilema, mas isso tem sido uma tônica para mim, para pensar como empreender, né? Porque se por um lado a vida institucional me dá um pouco mais de garantias em termos financeiros, em termos de projeção, de mais visibilidade, a vida solo talvez me traga um retorno de outra natureza também, que é importante, e eu acredito também que a carreira solo também pode dar, nesse momento ainda não está dando, mas eu acredito que com o tempo ela pode trazer também os retornos financeiros, inclusive de mais estabilidade, mas é uma vida um pouco mais difícil, pelo menos nesse momento tem sido para mim. E aí, para finalizar aqui essa apresentação, queria trazer o segundo... Agora é a hora. Para finalizar, então, eu queria trazer o outro dilema, que eu acho que esse dilema também é importante assim, para pensar como empreender, né? Como é que você equilibra essas nuances de uma vida de músico, professor e pesquisador nos espaços, né? E o que eu tenho feito é, de fato, pensar o tempo inteiro, meio que ir girando os pratinhos dos espaços onde eu estou atuando. Então... eu acredito que não dá para... Eu sou um melhor músico, né? Eu sou um melhor artista se eu sou um melhor professor e se eu sou um melhor acadêmico, né? No sentido de que eu vou tocar melhor se eu pensar melhor em como eu passo esse conhecimento para os outros e para mim mesmo. Então, quando eu tiver um ensaio, eu vou pensar melhor como eu organizo o planejamento desse ensaio, como eu me encaminho as minhas dificuldades, como eu resolvo as minhas questões para poder tocar melhor o que eu preciso tocar. Da mesma forma... que eu também acho que eu vou ser um melhor músico se eu pesquiso, se eu estou dentro de um ambiente universitário, acadêmico, que seja pesquisando, lendo sobre, escrevendo sobre. Então eu também acho que eu vou ser um melhor músico entendendo melhor a minha prática, o contexto dela. E aí, como professor, eu também acho que é importante, para você dar uma boa aula, que você tenha um domínio do seu instrumento, que você performe bem, é importante. Obviamente que o seu aluno vai te ver como músico, vai aprender mais se estiver te vendo atuando enquanto músico. Também acredito muito nessa perspectiva, e certamente se você pesquisa, se você lê, se você escreve sobre, pensando no planejamento da sua aula vai ser uma aula melhor também. E por fim, também acredito que, sendo um bom músico e um bom ou buscando ser, né, um melhor músico e um melhor professor, certamente você vai ser um melhor pesquisador, porque você vai entender melhor seu objeto de pesquisa, seja ele na música, seja ele na educação. Então, acho que o desafio dessa vida e desse dilema é conseguir equilibrar todos esses espaços. E acho que é basicamente isso que eu queria trazer aqui para esse painel. Acho que eu dei conta aqui do que eu queria trazer. Depois a gente pode no final discutir. Quem quiser entrar em contato também, vai ser um prazer conversar um pouco mais sobre essas questões, esses dilemas. Se quiser conhecer mais meu trabalho, tá aí meu Instagram, meu YouTube. E o Spotify, acabei não botando o ícone, mas também, só procurar meu nome, vai achar as músicas que eu gravei. Pode mandar e-mail, pode entrar em contato direto pelo WhatsApp também. Vai ser um prazer trocar com quem quiser conversar mais sobre essas questões. Obrigado. Muito obrigado, Felipe Resnick, pela sua fala. E continuando na construção, né, do nosso painel, temos aqui o prazer de ter a Clara Sandrone, cantora,
professora da Unirio, pesquisadora, que vai falar um pouquinho também da sua experiência, da sua visão das perspectivas profissionais do músico na música popular brasileira. Bem-vinda, Clara Sandrone. Então, olá a todos. Leonardo Fux, obrigado pelo convite, obrigado aos organizadores aqui do evento. Prazer te conhecer, Felipe. Já tinha ouvido falar de você, mas não conhecia pessoalmente online. Agora, Rodrigo, colega de muitos anos já, somos amigos. Pelo menos eu sou muito amiga dele. Não sei se ele é tão amigo meu assim. É assim, né, Rodrigo? Somos amigos. Somos parceiros, somos de uma geração de músicos, né? Dos anos 80. Acho que o Rodrigo é um pouco mais novo que eu. Mas é precoce, né? Como quase todo bom músico é um precoce, com 15 anos já estava aí tocando geral. Mas, enfim, eu acho que vou começar a minha fala com essa perspectiva geracional. Eu fico muito impressionada com a multiplicidade de atividades que o Felipe realiza e vejo que isso é uma tendência, não absoluta, mas vejo outras pessoas da geração dele, outros músicos que talvez já tenham entendido desde o começo que não dá para ser mais instrumentista como era antigamente. Você era instrumentista, você tocava, tinha uma carreira de instrumentista. Você era cantora, cantava, tinha uma carreira de cantora. Nos anos 80, 90, não existia, talvez a partir dos 90, não sei. Mas nos anos 80, quando eu entrei para a música e comecei a realizar esse sonho de ser cantora, esse trabalho de ser uma cantora profissional, esse termo empreendedorismo não estava em vigor, né? O que a gente tinha era vamos ser cantor, vamos ser músico, vamos fazer show, vamos juntar, vamos tocar, né? E tinha que correr atrás. Tocar onde, tocar como, ganhar quanto e tal. E eu participei de um movimento que ocorreu na época, chamado Movimento da Música Independente, né? Hoje a gente chama de movimento, na época eu identificava como movimento porque eu herdei essa forma, digamos, de trabalhar dos mais velhos, do Antônio Adolfo, que é um ícone da Joyce Moreno, que também é outro ícone da música independente aqui do Rio de Janeiro, e de tantos outros artistas pelo Brasil afora, depois eu via saber, que estavam trabalhando e produzindo de forma independente, porque as grandes gravadoras porque não tinham acesso, não existia nas grandes gravadoras da época a possibilidade de você fazer uma música que você quisesse, do jeito que você queria, ou fazer uma música que tivesse um aspecto crítico, ou um aspecto mais polêmico. E aí o caminho era, eu vou fazer meu show, vou gravar meu disco. Já existe essa possibilidade, né? Então, eu acho que isso nos anos 80 tinha também um aspecto político muito forte, porque a gente, até 85, ainda estava vivendo sobre o regime militar, que entrou no poder em 64. E já estávamos no final, né? A partir dos anos 80 já era aquela fase da abertura. Então, você tinha já... Mas, para vocês terem uma ideia, em 83... 82, talvez, 81, 82, você não tinha um bar tocando música ao vivo no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Não existia música ao vivo no Rio de Janeiro. Porque juntar jovens já era uma coisa perigosa. Então, não tinha. Tinha acabado, né? Foram 20 anos que, aos poucos, foi acabando a manifestação pública, mesmo de música. Então, por um lado, isso foi uma coisa muito difícil, por outro lado, quando abriu, foi uma loucura. Todo mundo
querendo tocar, querendo cantar, querendo os lugares abrindo, quantos e quantos projetos musicais em espaços diversificados eu abri, porque não tinha nada aqui, vamos fazer um projeto aqui, não tinha nada ali, vamos fazer um projeto ali. E aí eu abri, eu ia participar, Rodrigo também deve ter participado muito desses eventos que eram primeiros, né? Depois de tantos anos que não havia nada. Então, a gente não podia ficar, enquanto artista, sentado esperando alguém chamar a gente para fazer alguma coisa. A gente ia fazer, o que certamente é o mesmo espírito do Felipe e de tantos outros artistas, né? Mas essa perspectiva de eu vou aprender a ser produtor, eu vou entender de economia, eu vou saber organizar, eu vou fazer um curso de administração, eu vou montar um grupo, uma empresa, eu vou também fazer universidade, e vou fazer mestrado, e vou dar aula, e vou ter o meu grupo no carnaval. Imagina, carnaval na época ainda estava ali na Avenida Rio Branco, nos anos 80, né? Então, o que eu acho que eu posso salientar aqui com a minha fala é que eu acho isso maravilhoso do ponto de vista da iniciativa dos músicos, mas eu acho isso muito triste. Eu queria que o Felipe pudesse ter a carreira artística, tocar, fazer o que ele quisesse fazer como músico, sem ter que ser também o produtor, o administrador, o gerenciador, o etc, etc, etc. É claro que eu estou falando de uma maneira geral, pode ser que o Felipe, de qualquer maneira, mesmo nos anos 80, ele fosse isso tudo, porque é uma coisa que está nele, é o que ele quer. Mas, assim, eu acho muito cruel você pedir para um músico estudar menos, tocar menos, porque ele tem que se produzir, tem que procurar lugar para tocar, tem que isso, tem que aquilo. E eu passei, dos 10 primeiros anos da minha carreira, eu passei assim. De manhã eu fazia a produção, de tarde eu fazia a divulgação, de noite eu cantava, ensaiava ou gravava. Porque a minha carreira independente, na época, talvez corresponda um pouco ao que hoje se chama desse empreendedor, que não fica sentado esperando e tem que fazer tudo, né? Talvez seja um pouco isso. Mas eu lamentava. Eu vivia em busca de um produtor, vivia em busca de apoio, vivia em busca de um divulgador. E quando, eventualmente, eu estava fazendo sucessinho, tinha um pouco mais de dinheiro, eu contratava um advogado ali. Devia ter contratado um advogado. Um produtor, um divulgador, né? Para poder cantar, ter calma para ensaiar, ter calma para cantar. Quantas vezes a gente estreava um show desejando ter uma semana de férias antes de estrear o show, de tanto que a gente trabalhou para poder chegar naquele momento de entrar no palco, estrear um show, uma temporada e tal. E a gente, nos anos 80, tinha temporada. A gente entrava na Sala Funarte para fazer 2 semanas de Sala Funarte. A gente ia para o Projeto Pixinguinha para fazer 2 semanas de Pixinguinha. E a Joyce, que já tinha feito Pixinguinha antes, falava assim, no meu tempo eu fiz 1 mês de Pixinguinha. Então, você vê que as coisas vão piorando para o artista, né? Sem falar da questão dos direitos autorais, né? A situação que os músicos vivem hoje com direitos autorais, dificuldade sempre maior, eu percebo, apesar de toda a luta das associações, etc. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas eu posso falar também sobre o fato de hoje eu não produzir um disco físico. Eu não produzi um CD. Vocês vão pensar, Clara, você está velha, você quer produzir CD? Produz. Já até voltou a onda do CD, já até voltou a onda do LP. Quer fazer LP? Faz. Só que hoje eu vou pagar, sei lá, 1000% a mais do que eu pagava para fazer um disco, eu vou ter que pagar hoje para fazer um disco. E as pessoas para comprar, né? E o CD deve ser mais ou menos a mesma coisa. Eu espero que todo esse movimento dos empreendedores e dos apoios que têm surgido para essa situação que o músico vive hoje,
venha para facilitar a vida do sujeito que quer estudar, quer criar uma linguagem própria como músico, quer criar um grupo com uma identidade própria, quer pesquisar a música no sentido de realizá-la, né? A minha história foi de muitos anos com carreira artística, como eu chamo, carreira de cantora. Outro dia eu falei isso. Eu tive uma carreira de cantora. Aí todo mundo falou assim, nossa, quanto tempo eu não ouvia falar disso? Minha carreira de cantora. Eu fiquei, gente, que loucura, né? Uma carreira de cantora que, por necessidade financeira também, mas também de curiosidade, adentrou para uma carreira de professora também, e criei um grupo de estudo nos anos 90, que até hoje existe, para entender como ensinar o canto popular, numa época que não tinham professores de canto popular ainda. Nós fomos a primeira geração, nós estudamos com professores líricos, né? De canto lírico, erudito. Isso me levou a ter cada vez mais interesse, e também pela mudança do mercado de trabalho, né? Nos anos 80, eu trabalhei praticamente até o começo dos anos 90, fazendo show em teatros, fazendo temporadas em teatros, onde o cantor deveria estar, né? Nos teatros. E, de repente, a partir dos anos 2000, final dos anos 90, 2000, o cantor começou a não ter mais a possibilidade do teatro. Cantor, eu digo, o mainstream, o cantorzão, sucessão, tem lá os teatros dele. Estou falando de alguém que está na margem do sucesso, que está considerada cantora cult, cantora de vanguarda, sei lá, né? E que não tem Vivo Rio, não tem nem mais rival. Para ter o rival é caríssimo atualmente, né? Mas eu tinha condições de fazer Teatro Ipanema, Teatro Bennett, Teatro Canecão, tantos lugares, né? A partir do final dos anos 90, 2000, o lugar que me convidavam para cantar, o que eu conseguia para cantar era barzinho. Todos os barzinhos da Lapa, todos os bares de tudo quanto é lugar. E eu não me adaptei porque, para mim, não tinha mais sentido cantar sem ser ouvida, cantar com o pessoal conversando, cantar com o pessoal... Não deu certo. E eu fui me afastando desse dia a dia do palco, tentando projetos, tentando patrocínios. Isso foi dificílimo para mim, consegui muito pouco. E aí, de repente, falei, quer saber? Eu vou estudar, quero entender o que está acontecendo. E eu precisava entender o que está acontecendo com essa carreira de cantor, com esse mercado brasileiro. E fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. Quando eu vi, eu estava dando aula na UFMG. Foi um caminho, né? Foi um caminho de opção financeira e de estudo, né? Eu estou afastada dos palcos, tenho tempo, mas pretendo voltar agora que eu meio que estabilizei, terminei doutorado, voltei para o Rio de Janeiro, estou dando aula na Unirio. Estou sentindo a vontade de cantar, enlouquecida, preciso cantar. Então, estou preparando show novo, disco novo. Chamo de disco porque sou antiga. Se vai ser... Aí o pessoal fala, não, Clara, agora você tem que lançar uma música por semana, e aí não sei o que, no Facebook, no Instagram. Eu falei, gente, estou fora completamente dessa vida. Vou gravar um disco, o disco não tem mais, o disco vai ser lançado na internet, tá bom, vou procurar ajuda para lançar o disco na internet. Mas não sou filhote de Facebook, filhote de Instagram, não sei lidar com essas coisas. Quem quiser me ouvir, vai me ouvir. Quem não quiser, parabéns. Quem não se interessar, tá tudo bem. Eu entendo que... Não sei se eu vou mudar essa vibe, não. Pode ser até que sim, pode ser que não. Mas a minha vibe agora está bem mais tranquila. E eu pergunto para vocês, e vocês, o que vocês vão fazer? Jovens músicos, porque, olha... Eu não sei como é que vocês fazem, não. Tento aprender com os meus alunos, tento ouvir, mas, assim, para mim é muito difícil, porque eles falam, professora, tem que fazer um bro. Eu falo, fala português, gente. Aí todo mundo, Então, eu já estou vendo que eu estou muito por fora, não sei nem por que o Léo me convidou, porque eu falei, Léo, estou por fora desse negócio de empreender,
sei nada disso, estou dando um depoimento de vida artística, que ainda não terminou, apesar de eu me sentir muito desconfortável em todos esses processos de internet. Mesmo agora, eu me acostumei, porque eu dei aula durante a pandemia, né? Então, me acostumei que tem que olhar para lá, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Estou fazendo o melhor de mim. Mas aí acredito que isso é uma coisa muito pessoal. Tá? Vejo muitos colegas da minha geração completamente metidos em todas as formas modernas de trabalho, lutando, e percebo que esse é o espaço do músico hoje, a internet. Para mim é tristeza. Percebo que se você não se entrega para a internet, é como se você sumisse do mundo, da vida. As pessoas não te veem mais se você não estiver ali o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no TikTok, não sei aonde. Isso me entristece. Mas entendo que me entristece porque eu sou um tipo. O pessoal que está novo, que está encarando isso, eu dou os parabéns. Eu estou numa vibe um pouco diferente. Mas as coisas retornam, né? As coisas vão girando, né? Daqui a pouco a moda volta a ser show ao vivo, quem sabe, né? Eu desejo que seja. Queridos, obrigada. Super obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que é algo que fala fundo na nossa alma. Você é uma cantora admirável e as pessoas te conhecem. Meus filhos, que estão na faixa dos 20 anos, conhecem a sua gravação do Índio. Você, né, Milton Nascimento, você vai descobrir mais ilhas e outros espaços, né, que o seu trabalho está aí eternizado. E para continuar essa conversa assim, tão construtiva, tão legal, vou chamar meu querido amigo Rodrigo Lessa, que também tem uma bagagem aí fantástica de experiência, também de suas iniciativas nas diversas facetas musicais. Então, ele está até fazendo um alongamento aí para falar. Pronto. Rodrigo, bem-vindo. 15 minutos. Tá bom. Olha só, eu escrevi um negócio aqui, então eu vou meio que não ler, mas assim me guiar um pouco pelo que eu escrevi. Então, assim, eu não vou ver vocês enquanto eu estiver falando, porque eu vou estar com esse documento aberto. Tá bom? Primeiro eu quero dizer muito obrigado, meu compadre, pelo convite, agradecer a todos os participantes, prazer te conhecer, Felipe. Clara, que saudade, adorei ouvir você falar, calou fundo no meu coração, que delícia, muito bom. Então, vamos lá. A ideia é falar sobre perspectivas profissionais na música popular no Brasil. O Felipe falou sobre a questão de estar num trabalho institucional ou estar fora da instituição. Realmente, eu acho que estar no institucional garante uma renda, uma estabilidade financeira no momento em que está tendo um verdadeiro desmoronamento do mercado musical para aqueles que se prepararam, como a Clara bem falou, a se dedicar à arte, à música, né? Tocar bem, compor bem, fazer um bom espetáculo, né? Porque a música, de certa forma, quando ela está na partitura, ela é uma música latente, mas ela torna-se música quando ela soa, né? Então, para isso, o músico precisa estar tocando, o cantor cantando, e precisa haver um público. Para quem essa música ela existe, ela existe para fora dela, ela não se basta só nela. Então, para esse fenômeno acontecer, da música produzida e a música recebida acontecer, tem uma cadeia produtiva para isso acontecer. Está entendendo? E o que eu vou falar é o seguinte: como está essa cadeia produtiva? No meu entendimento, quero dizer o seguinte: eu sou compositor, eu já produzi uma opção de discos do Pagode Jazz Sardinhas Clube, meus, como carreira solo, de terceiros. Fiz parte do Nó em Pingo d'Água há 40 anos, a gente fez muitos discos juntos.
Então, assim, eu tenho o saber de como fazer isso, de empreender, de fazer, mas eu gostaria de falar mais da situação geral do que está acontecendo. Então, como está a cadeia produtiva? Assim, a formação do músico, né, se dá nas escolas, nas universidades, na vida, nos bares, na internet, na autonomia da busca de cada artista. Eu acho que essa parte, claro que ela poderia melhorar, mas eu acho que ela segue. Não conseguiram ainda destruir as universidades públicas, esse projeto neoliberal ainda não teve esse êxito, tá entendendo? Eles já conseguiram destruir muitas coisas no Brasil, mas as universidades públicas ainda continuam e, graças a Deus, eu quero saudar a inteligência da Universidade Pública Brasileira de começar a fazer um diálogo da música popular com a música erudita e fazer esse intercâmbio da música culta com a música oral. Então, eu acho que isso, de certa forma, está andando. Gravar. Houve um grande barateamento para você produzir um disco agora, né? Então, antigamente, você tinha que... a gravadora resolveu me gravar. Não, hoje, assim, o home studio é uma coisa que está relativamente acessível, não é uma coisa caríssima. O músico, mesmo sendo pobre, tá entendendo? Ele consegue criar o seu home studio e ele consegue registrar. Tem o recurso dos samples, das baterias eletrônicas, tem vários recursos e também a depressão do mercado tornou o músico a carne mais barata do mercado também. Então, o cachê do músico está lá no pé. Então, até pagar um cachê do músico é baratex, tá entendendo? Os melhores músicos. Então, vamos lá, essa parte da cadeia, a gente poderia dizer que ela avançou com essa modernidade, com essa coisa. Depois a gente teria o lançar, que seria publicar a música, né? Colocar ela acessível a quem quiser. Mas aí tem um problema, porque publicar hoje também é fácil, entende? Então, você ir lá na CD Baby, ou na Trattori, ou na One RPM e tudo mais, e você colocar a tua música nas plataformas digitais, no YouTube, é uma coisa que também não exige grandes recursos financeiros. Isso houve uma democratização por conta do avanço tecnológico. Aí vem a questão, mostrar. Para quem mostrar? Tá entendendo? Aí tem um gargalo. Primeiro porque tem uma competição brutal entre os artistas por atenção, né? E essa competição, ela se traduz numa arma, que é o poder financeiro. Quem tem mais grana fica mais visível. Então, nesse espaço, era um espaço que o Estado deveria intervir para regular as desigualdades, para democratizar o acesso à divulgação, porque esse é um bem que quem tem mais aparece mais, quem tem menos fica invisível. E o artista ficar invisível é muito custoso para ele, porque ele faz aquilo para trocar. Então, aí eu acho que haveria de se pensar políticas públicas para democratizar a divulgação. Porque um cara que capta um recurso na Lei Rouanet, e vamos lá, ele pega 20 milhões de reais ou 2 milhões de reais para fazer um determinado projeto cultural. Por lei, ele é obrigado a gastar 20% desse recurso com divulgação. Isso provocou uma inflação no mercado de divulgação, um encarecimento dos anúncios, um encarecimento dos profissionais, dos anúncios pagos em Google, Facebook, etc., que quem não tem isso, tá entendendo? Compete, é Golias e Davi, entende? É uma luta absolutamente iníqua e desigual. Você paga por ingresso de divulgação R$30 num lugar e o outro cara está pagando 3 mil. O valor da divulgação no ingresso está custando 3 mil. Então, aí tem uma iniquidade muito grande. Bom, então, assim, fala-se sobre... Quer dizer, esses Facebooks e Instagrams, o que eles vendem? Eles vendem audiência, né? E aí aquele negócio, você teve 1 milhão de views, mas, 1 milhão,
Mas é que nem você ficar milionário no banco imobiliário. Tá entendendo? O que isso se converte para você em termos de você pagar suas contas e tudo mais, e você ter seu sustento? Você vai lá, anuncia, tive 1 milhão de views, legal. Mas e aí? Assim, e um músico que precisa viver, tá entendendo? Para que isso serve para ele? Tá entendendo? Assim, para resolver o problema da situação dele. A outra coisa é o seguinte, eu acho que o mundo do streaming tem um lado interessante, né, muito bacana, mas assim, a remuneração do streaming despencou. Assim, o que eu ganhava como autor de direito autoral, eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje. Entende? Assim, o mundo real paga muito melhor do que o mundo virtual, mas hoje o mundo virtual se tornou um mundo real. Então, a real é que houve uma precarização no pagamento dos direitos de autor, não se paga direito de músico acompanhante, né? O ECAD não recolhe o autor, só recolhe via editora, e o músico executante não, e o intérprete, o ECAD também não recolhe. Então, essa parte, houve uma perda nessa parte da cadeia, tá entendendo? A outra coisa, então a troca foi mais ou menos o seguinte, dessa globalização, neoliberalismo, empreendedorismo, precarização. Tá tudo junto, é o pacote, tá entendendo? A gente ganha mais visibilidade, tá entendendo? A gente ganha mais visibilidade, mas como a Clara bem disse, tá entendendo? Mais facilidade de produzir, tá entendendo? Mas a remuneração pelo mesmo trabalho caiu drasticamente. E você é obrigado a construir quase toda essa cadeia produtiva sozinho. Né? Então você vira um Uber. Né? Esse empreendedorismo é uma uberização do músico, tá entendendo? O cara tem que ter o carro, ele tem que consertar, ele tem que botar gasolina, não sei o quê, e paga para o cara lá que tem o aplicativo de conseguir os clientes. Bom, a outra parte que eu acho que houve uma perda brutal, que eu acho que é o seguinte: o músico estuda, se prepara para quê? Para fazer música, para quê? Para mostrar para um público. Quer dizer, aonde? Geralmente no show. Ele pode também fazer na gravação. Até o advento da democracia, a implantação das políticas econômicas neoliberais, ou rendição ao neoliberalismo nas políticas econômicas de todos os governos que passaram de Fernando Henrique até hoje, todos fizeram exatamente a mesma política econômica, foi que se é público é mal feito, é ineficiente, é ruim, se é privado é bem alocado. Então, assim, a gente tinha o Projeto Pixinguinha. O Projeto Pixinguinha é um projeto de inspiração varguista, porque o legado varguista aconteceu com Vargas, sem Vargas e contra Vargas. A ditadura, ela era contra Vargas. E foi na Funarte, dentro da ditadura, que o Hermínio criou o Projeto Pixinguinha, que é um dos projetos mais legais que tem, que integra o país, integra público, integra o artista, o músico vai para o palco ganhando um cachê digno, tem o divulgador, tem o produtor, tem o hotel pago, tem a diária. O músico pode fazer um espetáculo, o público pagava pouco pelo ingresso, democratizava. Um projeto lindo, um projeto que devia ser modelo, copiado. Foi abandonado, o Projeto Pixinguinha. Eu tocava em praça pública, o Rio de Janeiro tinha shows em praça pública com cachês que não eram grandes cachês, era um cachê, uma tabela de sindicato, 2 tabelas de sindicato, tá entendendo? De graça para o povo conversar, trocar, se socializar e tudo mais. Isso acabou com essas leis rouanês, tá entendendo? Eu sou totalmente contrário ao modelo de financiamento de cultura vigente de Lei Rouanet. Por quê? Primeiro, associa música a marketing.
música e arte não tem que... É um erro estar associado a marketing. Tem que estar associado à educação e a projeto de nação. Eu acho que o dinheiro público gasto em música não tem que ser dado para uma empresa privada decidir a melhor alocação. Se ela quiser fazer marketing, ela gasta o dinheiro dela. Ela faça o mecenato. Se ela usar o dinheiro, ela não tem que decidir sobre o dinheiro público. O Estado renunciou a fazer políticas públicas, culturais. E eu acho que é exatamente isso que está faltando, porque os meus colegas músicos, que eles não são médios, eles são simplesmente expoentes, eles têm todos uma velhice preocupante, ameaçada, uma vida difícil, e eles são excepcionais, eles são internacionais. A situação é uma situação muito grave. Então, você tem que ter política pública para resolver esses gargalos, botar show nas praças. Todas as praças do Rio tem que ter show com cachê para os músicos se apresentarem de graça para a população. E isso é uma coisa que deveria ser feita. Não precisa captar recurso com empresa privada, não. A prefeitura mesmo faz como fazia antes. Isso era feito, Parque da Catacumba, na Praça de Ipanema, tinha música nas praças sempre. Tá entendendo? Isso foi abandonado, tá entendendo, com a democracia. A democracia abandonou isso, né? Aí o músico hoje que ele tem que construir o piano, reformar o piano, carregar o piano, construir a sala onde ele vai tocar, levar o público e depois ainda tocar. Isso é precarização. Tá entendendo? Precarização por quê? Porque a própria retirada do poder público em pagar cachês decentes fez o seguinte, que os cachês dos músicos caíssem. Porque a classe musical é muito frágil politicamente, ela tem que ser protegida pelo poder público. E é o melhor bem que o Brasil faz. O Brasil, a melhor coisa, o melhor produto da civilização brasileira é a nossa música. E é um desinvestimento generalizado. O Brasil optou por pagar juros para dívida de banco e cortar em tudo o resto. Corta na educação, corta na saúde, corta na música, corta em tudo. Então, eu acho que não é o empreendedorismo, assim, sinceramente, eu vou concluir minha fala dizendo o seguinte, que vai resolver o problema. A gente tem um problema macro, tá entendendo? Que é de empobrecimento do país, porque o país não cresce há 30 anos. A classe média, para pagar um ingresso de R$50 acha caro. Eu quero saber, você bota 200 pessoas assistindo um show, vezes R$50, quanto dá isso? Isso paga o show? Se não paga, quem vai pagar? A gente vai querer sustentar esse exército de músicos excelentes que a gente tem? A gente vai querer jogar ele às traças? Um país joga fora a sua inteligência, o seu saber, sabe? Por que a gente faz com os nossos cientistas? A gente emprega eles, tem CNPq, tem uma porrada de políticas para proteger a ciência. Quais são as políticas públicas para proteger os músicos? A música de um país que fez Villa-Lobos, Tom Jobim, tá entendendo? Tem Chico Buarque, tem Pixinguinha, entende? Um país que é periferia e fez a melhor música popular do século passado, entende? A gente virou um país, um fazendão, uma colônia. A gente tem desindustrialização recorde da história do capitalismo, entende? Ninguém dá bola para isso, só quer falar de raça, de gênero e de sexo. Aí você vai para o edital, assim, o edital não é de música, parece que é o edital de igualdade racial, edital de igualdade de gênero, igualdade de liberdade de sexo. Você tem que fazer uma música que promova lideranças pretas negras. Ou então, festival de composição, só mulheres podem compor. Eu quero saber, o que interessa? É a composição ou são as mulheres? Porque se fosse a composição, deixa todo mundo compor. Eu nunca vi machismo no meu ambiente de trabalho. Eu nunca vi racismo na MPB. Eu não vi. Eu nunca vi um músico preto, judeu ou índio ser excluído de banda
por questão de raça. Eu não experimentei isso, eu posso estar errado. Eu nunca vi uma mulher que canta bem pra caralho, que toca pra caralho, ser limada de uma banda porque ela é mulher. Eu não vi isso, mas pode ser que aconteça. Mas a pergunta é, o que é mais importante? Assim, parece que a única coisa importante no Brasil agora é essa coisa. Quer saber, cadê os mestiços no Brasil? Eles foram apagados? Por que eles não constam no IBGE? Enfim, eu acho que o Brasil adoeceu, desistiu de ser um país. E a música, que era a nossa grande expressão da nossa mestiçagem, que é a nossa melhor característica, ela adoeceu junto, porque ela não deixa, E eu acho que para reverter isso é o Estado começar a pensar em políticas públicas para promover e proteger a cadeia produtiva da música. Essa é a minha opinião. Rodrigo, super obrigado pela sua fala assim, tão profunda, com conteúdo político-social. Eu acho que a gente, dando então continuidade, nós temos aproximadamente 10 minutos, eu sei que a gente poderia ficar horas aí debatendo. Eu acho que o Felipe ele fez uns reacts. Sim, será que você gostaria de falar alguma coisa? Porque o objetivo é esse mesmo, né? Eu acho que foi importante o que o Felipe, vamos ver assim, se a gente esquematizar, fizer tipo como se fosse uma constelação familiar aqui, seria assim, o Felipe é a ala jovem, né, assim, por volta de antes dos 30 anos, e que tem uma experiência, vamos dizer, de uma tecnologia, ele já nasceu com a internet praticamente. Né? Mas agora, o que a Clara falou, apesar dessas coisas que ela fala que são engraçadas sobre a coisa da internet, mas não é, Rodrigo, não é por eles serem antigos, eles são testemunhas de outras eras, né? Testemunhas oculares, terem vivenciado a música de outras experiências. Eu acho que é isso. Será que a gente consegue ainda juntar essas experiências e ainda salvar o Brasil? O que você acha, Felipe? Você que teve ali algumas reações, o que você acha aí dessas colocações e como é que a gente pode fazer uma síntese, uma pauta comum? Acho que seria um pouco pretensão minha achar a síntese das coisas, mas muito bom ouvir vocês, Rodrigo e Clara, pô, maravilhoso, pessoas que estão aí na cena há muito tempão. As minhas caras, os meus reacts foram com relação aos editais atuais. Eu escrevi bastante coisa e eu acho que existe um movimento que eu acho que é desse ano, especificamente com o governo atual, federal, que eu acho que faz muito sentido, que tem a ver com criar oportunidade para pessoas que não tiveram oportunidades. Eu acho que nesse sentido, eu entendo o que você está falando, Rodrigo, mas os meus reacts foram um pouco mais assim, eu sinto, sim, nos meus ambientes de trabalho, penso sobre isso, até pelo meu perfil, acho que pelo perfil de nós quatro, né, brancos aqui, eu acho que a gente teve, de fato, muito mais oportunidade pela cor da nossa pele, em vários espaços. E acho que sim, a gente tem um mundo, mas uma sociedade escravista, né? E que ainda hoje as pessoas de pele escura sofrem do cotidiano. E isso faz com que todos os âmbitos da vida delas sejam afetados, inclusive no ambiente de trabalho musical. Então, não só isso, eu acho que com relação... Vou falar assim, mais especificamente sobre os blocos de carnaval. Muitos blocos de carnaval só tem homens, ou... por exemplo, né? E durante muito tempo no ambiente de escola de samba, a mulher não podia tocar. Então, assim, existe um debate que não porque era boa, porque até ser bom, que acho que assim, não é que ninguém vai recusar uma cantora muito boa, ou mas até você ser bom, você precisa de oportunidade. Muitas vezes falta oportunidade, e nesse sentido eu acho que tem ações que esse governo tá criando, e acho que nesse sentido a gente está com editais tá com uma perspectiva interessante de ambientes de trabalho, em termos de muito edital, de
de financiamento público, né? Tanto agora com as leis Paulo Gustavo, vai ter agora a Ordem Blanc 2. Não estou dizendo que é fácil, eu também assim, acho que tem enfim, 1000 problemas, 1000 questões, também acho um monte de coisas que vocês falaram, eu concordo em muitas coisas que vocês falaram, também não é fácil para mim fazer tudo, e volta e meia eu tenho que fazer tudo e eu não dou conta de fazer tudo, né? Ser o artista, eu queria ficar só estudando, tocando e não precisar pensar em divulgação, mas de fato, eu acho que esse é o mundo que a gente vive hoje, que tá dado, em certa medida que a gente tem que lutar contra, mas de alguma medida tá dado, né? A gente tem que pensar na nossa divulgação, mas eu também acho um saco ficar no Instagram pensando nas postagens, ser criativo e ter que ser influenciador, e é isso tudo também. Enfim, eu não sei se eu fiz a síntese, Léo, mas eu comentei um pouquinho algumas coisas aí também para outras pessoas poderem falar. Uma coisa também que eu queria dizer assim, que nós temos aqui uma oportunidade assim, muito especial. Assim, são pessoas que seria bom para os que estão aqui, né, assistindo, que conheçam melhor, né, o trabalho desenvolvido, né, por cada um que estão aqui conversando com a gente, que a gente está falando, usou o termo empreendedorismo, né, que é o nome do grande evento, e realmente ele suscita uma discussão, né, quer dizer, será que o que é empreendedorismo? É ter o MEI para você desobrigar a pessoa que te empregaria para te empregar, então fica aquela coisa, uma relação com uma pessoa física, que não é, ou desculpa, com uma pessoa jurídica, e não mais uma pessoa física, no fim do ano ele pode ir lá te demitir. Quer dizer, a gente poderia otimisticamente ver esse termo empreendedorismo, entrepreneurship, né, de uma forma também mais ampliada, né? Quer dizer, é você, de alguma forma, participar ou você idealizar empresas ou projetos, né? Eu acho que isso seria o termo de uma forma ampla, mas que também podem ser projetos coletivos, podem ser projetos também de cooperações, podem ser projetos também que tenha essa colaboratividade, né, impregnada. A gente pode pensar, talvez, numa sociedade mais colaborativa, até usando as ferramentas que nós temos, né? Nós temos hoje um ferramental. A gente pode agora, depois da nossa conversa, sentar e começar a escrever um artigo a 8 mãos, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem aí ferramentas para isso, a gente pode entrar no edital, cujo prazo é daqui a 3 dias, e juntar as nossas experiências, e vamos entrar nessa, vamos fazer esse ingresso. Eu acho que, como o Rodrigo fala, eu concordo que a questão do marketing decidir a cultura é problemático, mas a gente também tem que, talvez, conscientizar e colocar isso de maneira muito clara na sociedade, que é uma colaboração que a gente faz, né? A gente está contribuindo com a sociedade, se a gente está se colocando quanto a isso. Infelizmente, por exemplo, algumas entidades que foram criadas, por exemplo, a Ordem dos Músicos, é uma coisa que foi criada lá por José Siqueira, na década de, não sei, 40, 50, e que não se presta àquela função que foi criada. O próprio José Siqueira choraria ao ver o que se tornou, né, uma instituição dessa. Vocês acham que vale a pena a gente modernizar, se voltar a valorizar instituições como essa, por exemplo, a Ordem dos Músicos, que a gente até ficou agora desobrigado praticamente de contribuir. O que vocês acham? Não estou ouvindo. Eu acho que é um negócio que é como, por exemplo, é uma organização que daria autorização para uma pessoa exercer a profissão de músico, né? Como, por exemplo, você, para trabalhar como advogado, você tem que passar na prova da OAB. Você, para escrever um artigo como jornalista, num jornal e assinar
ou ter aquele salário, você tem que ter feito a faculdade de jornalismo. Não basta só você escrever bem ou você saber muito de um assunto. Então, é um tipo de organização que eu entendo mais ou menos que teria essa finalidade. Eu não vejo muito bem como que ela funciona hoje no mercado do jeito que está, nesse quase não mercado, né? Nesse mercado precarizado. Felipe, deixa eu te falar, eu não nego que haja racismo na sociedade, o machismo, o preconceito contra os gays. Não é disso que o que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando é qual o objetivo, qual é a coisa mais importante no projeto. Porque a gente poderia elencar isso, aquilo outro, etc. Considerando que a música está tão... né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que é melhor? Né? Então, eu estou dizendo assim, o que é mais importante? A gente ter a melhor música ou a gente ter a melhor seleção de espetáculos que vão ser contemplados ou a gente fazer essa política compensatória? Porque são dois objetivos. A gente pode tentar colocá-los trabalhando juntos. Mas, assim, qual que puxa? Entende? Essa é a minha crítica. Entende? É aí que eu estou colocando. Eu não estou negando a intenção que está por trás. O que eu estou dizendo é o seguinte, nesse contexto, assim, o que preside? Posso dar uma palavra? Por favor. Temos só mais um minutinho, porque depois eles vão ter apenas uma hora. Esse debate é gigante, né? Mas várias questões que a gente levantou aqui, é um debate gigante, horas de discussão. Diante desse impasse, né, o que você faz? Você atende à demanda dos movimentos identitários e lança editais que só beneficiam as pessoas pretas, as pessoas que não são heterossexuais, as pessoas, as mulheres, etc. E esquecendo todo o resto, né? Todo o resto como o Rodrigo falou, dos músicos, da classe produtiva. Quer dizer, você não faz uma análise da classe produtiva, dos músicos do Rio de Janeiro ou do Brasil, em cada estado, em cada região, para dizer quem é que está mais precisando. O que a gente precisa fazer por essa turma aqui? O que a gente precisa fazer pelos mais velhos? Não. Você adere à moda, ao momento mais radical dos movimentos identitários que está acontecendo nesse momento e atende essa demanda. Esquecendo as demandas anteriores, que haviam e que não foram cumpridas. A demanda de tudo que o Rodrigo falou. Todas as demandas sociais da classe musical no Brasil inteiro. Da música tradicional no Brasil inteiro, da música independente no Brasil inteiro, né? E atende especificamente essas demandas, porque se você não atender, você vai ser perseguido pelas redes sociais. E talvez eu e o Rodrigo vamos ser perseguidos pelas redes sociais, porque a gente está questionando, né, o atendimento apenas às demandas das identitárias, né? E eu e o Rodrigo, nós somos da contracultura. Nós acreditamos em Darcy Ribeiro, nós lemos Darcy Ribeiro, nós ouvimos Antônio Risério, nós ouvimos Caetano Veloso, nós ouvimos essa turma que hoje está com 70, 75, 80 anos, e que falou que o Brasil é mestiço, entende o Brasil como uma população mestiça, e não quer, enfim, não quer ou não quer, enfim. É uma discussão gigantesca, né? Então, é disso que o Rodrigo falou, foi essa questão que ele levantou, e que eu acho que a gente pode ter mais 30 horas de debate sobre isso, fazer um ciclo de debate só discutindo os movimentos identitários, ou a mestiçagem, o movimento negro, o Brasil é negro, o Brasil é índio, o Brasil é branco, o Brasil é mestiço. É uma discussão longa.
Exato. Claro, desculpa, não só porque nós temos que fazer um fecho aqui. Felizmente, nós temos a academia, nós temos o FRJ, a Unirio, a Escola de Circo, temos os órgãos que estão, né, a academia como um todo, as instituições públicas, para pensar, para discutir, junto com todos os outros interlocutores. Né? Então, essa discussão não é apenas uma discussão que vai ter uma lacração, uma conclusão. A gente sim, o próprio desenvolvimento, né, da arte, da viabilização da arte. Eu vou ter que encerrar agora agradecendo imensamente Felipe Resnick pela participação, Rodrigo Lessa, Clara Sandrone, vocês são grandes artistas, eu sou fã de cada um de vocês, e eu acho que a contribuição de vocês a esse debate já foi algo muito relevante. Muito obrigado, abraço para todos. Até o próximo. Tchau. Um abraço, gente, foi um prazer. Um abraço.